Olá, pessoal. Nessa videoaula, vamos continuar trabalhando em cima desse arquivo aqui que veio lá da biblioteca TSP-Lib. Nós fizemos já a leitura aqui dessas coordenadas, desses nós. Só que nesse arquivo, além das informações de nós, aparecem essas outras, de name, que é o nome da instância, algum comentário, tipo, dimensão, qual que é o tipo de peso das arestas e qual que é o padrão que os nós são apresentados. Então aqui nós vamos começar a usar esse exemplo para trabalhar com o conceito de classes. Qual que será a nossa ideia aqui? Vou até copiar essa parte para deixar guardado e depois vai fazer sentido quando estivermos trabalhando aqui dentro da ideia de classes. Nós temos uma classe que nós já criamos, que é a chamada classe nó. Que nessa classe nós temos ali os dados referentes a cada um dos nós. O número dele, a coordenada x e a coordenada y. Agora, se nós pensamos no arquivo TXT inteiro, ele tem dados lá de um arquivo da biblioteca TSP-Lib. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Vou criar uma nova classe que vai se chamar problema TSP-Lib. E essa classe problema TSP-Lib, ela tem todos aqueles dados de nós, mas além disso, tem essas outras propriedades. Depois aqui eu vou pegar e deixar de maneira mais organizada. Aqui é só para não perder o texto de cada uma delas. Nós temos uma propriedade, então, que é chamada name, que é do tipo string. Esse A280 aqui é um texto do tipo string. Então, eu vou colocar ali que tem public do tipo string name. Além dessa propriedade name, tem uma outra propriedade chamada comment, que é lá o comentário. Então, fazer a mesma coisa aqui e colocar essa propriedade comment. Também tem uma propriedade chamada type. Eu estou usando exatamente o mesmo nome que aparece na descrição do arquivo, mas isso não é obrigatório. Depois nós vamos até fazer algumas alterações, trocando para português, no lugar de colocar name, colocar nome, no lugar de comment, comentário, e assim por diante. Mas só nesse início eu vou seguir exatamente o mesmo padrão que está ali. E daí aqui nós temos, então depois, seguindo a mesma lógica aqui, a propriedade chamada type. Temos uma propriedade que é do tipo inteira, chamada dimensão, que é a quantidade de nós que nós temos nesse problema. Temos uma outra propriedade, que também é um string, que é referente a qual que é o tipo do peso da aresta. Então, temos essa propriedade aqui, que é o add weight type. E temos uma outra que é qual que é o tipo dos dados, que é aquele node cord section. Então, colocar aqui essa public, chamar também será uma propriedade string, e vou chamar isso daqui de estrutura, que é a maneira como que os dados estão estruturados que aparecem aqueles nós. Então, isso daqui só para não ficar ali em termos de código, vamos deixar aqui como comentário. Então, aqui em cima tem esse botão que nós comentamos as linhas selecionadas. Estão aqui comentadas essas linhas. Aqui simplesmente porque foram copiadas lá do nosso arquivo. E além disso, naquele arquivo TXT, nós temos um vetor de nós. Da mesma forma como nós fizemos a declaração desse vetor de nós aqui nessa nossa leitura, nós podemos ter o seguinte, nós podemos ter aqui na nossa classe um vetor do tipo nó. E daí dessa,
tem que dar um nome para esse vetor, né? Vou dar ali o nome de nós para esse vetor. Então, com isso daqui, nós temos uma classe chamada problema TSPlib, na qual nós conseguimos armazenar todos os dados que aparecem num arquivo lá dessa classe, dessa biblioteca TSPlib. E o que nós vamos fazer agora é essa leitura mais completa do arquivo, pegando e preenchendo os dados do name, comment, type, dimension, add weight type, essa parte aqui de qualquer estrutura e os nós. Então, voltando aqui no nosso código, antes nós declarávamos um objeto chamado nós, que era do tipo nó. O que nós vamos fazer agora é um pouco diferente. Nós vamos pegar aqui e declarar um objeto do tipo problema TSPlib, que eu vou chamar de problema, esse objeto, e dizer que ele é um novo objeto lá da classe problema TSPlib. Ou seja, nós estamos instanciando aqui esse objeto. Então, eu vou fazer uma parte quebrada aqui para ficar um pouco mais claro o que acontece ao longo dessa execução. Então, declarei aqui duas coisas primeiro, duas linhas. Uma que nós estamos dizendo que existe um objeto chamado problema, que é do tipo problema TSPlib. E aqui nós vamos instanciar a classe TSPlib. Olha o que acontece aqui nessa execução. Por enquanto, todo o resto ali continua igualzinho do nosso código. Nós vamos alterar isso ali na sequência, bem passo a passo. Quando nós fazemos isso daqui, está ali compilando, ok, vou apertar aqui esse botão ler. Problema está como nulo. Por que está como nulo? O motivo disso é que nós não instanciamos ainda a classe. Quando nós colocamos aqui agora que problema é igual a null problema TSPlib, agora nós instanciamos a classe. E daí, todos os métodos e propriedades que nós tivemos nessa classe passarão ali a estar disponíveis. Nós temos ali que o string, o padrão dele, inicialização, é do tipo nulo. Dimensão, que é algo do tipo int, é 0, o padrão de início. Add weight type é string, o padrão é nulo. Então, tudo que é string, o padrão aqui inicial é nulo. E antes de nós fazermos esse comando aqui, problema igual a null, problema TSPlib, nós vimos ali que nem existia propriedades disponíveis para esse objeto aqui, problema. Então, isso que nós temos aqui executado em duas linhas, pode ser executado numa única linha, dizendo simplesmente lá que problema TSPlib, problema é igual a null problema TSPlib. Quando nós fazemos isso daqui, isso que nós tínhamos anteriormente, colocando que nós era um objeto do tipo nó, nós podemos mudar um pouquinho essa ideia. Por quê? Se nós pegamos lá o nosso objeto chamado problema, ele tem uma propriedade chamada nós. E essa propriedade chamada nós, ela é um vetor do tipo nó. E daí aqui nós vamos poder colocar o seguinte: problema.nós é igual a null nó tamanho número nós. Dessa forma daqui, eu vou pegar e parar o programa e executar ele linha a linha também aqui com vocês. Olha o que está acontecendo ao longo dessa execução aqui do código. Então, quando nós instanciamos aqui um objeto lá da classe problema TSPlib, aparecem aqui as propriedades. A propriedade nós aparece lá como nulo, porque nós não instanciamos ainda ela. Agora, quando nós colocamos aqui problema.nós é igual a null nó número nós,
O que vai acontecer é que lá em nós teremos ele, né, até fazer aqui um pouco mais detalhado, em problema, nós temos que nós é do tipo leitura classe desenho ponto nó e tem 280 posições. E daí aqui nós temos todas elas como nulo. Da mesma forma que acontece quando nós executamos aqui que nós igual a null nó de número nós, também cada uma delas aqui está nula. E a ideia que eu vou fazer com vocês agora é que nós não vamos mais utilizar esse objeto chamado nós. Vamos pegar tudo lá colocar na propriedade nós do objeto problema. Então, toda essa parte primeiro aqui, que era só esses comentários, em termos ali de como fazer a tradução da leitura, eu vou tirar isso daqui. Estava só comentado para deixar um pouquinho mais limpo o nosso código. E agora, no lugar de colocar nós na posição i, o que nós vamos pôr aqui é problema.nós na posição i. E daí, fazendo isso daqui, colocando em cada uma daquelas linhas, o que nós vamos ter ao final da execução desse código, né, então posso até colocar aqui direto lá no final, o que nós vamos ter é que objeto problema tem lá a propriedade nós, e em cada uma das posições aparecerá cada um dos nós que estão lá no arquivo TSP-A280. Então, temos aqui na posição 0 o nó número 1, coordenada 88, coordenada Y149. Na posição 1, o nó número 2, coordenada X288, coordenada Y129. E assim por diante para cada um deles. Então, aqui, o que nós fizemos de diferente em relação ao que nós tínhamos de forma anterior é que nós tínhamos um vetor declarado aqui dentro desse botão btn ler, no método clique dele, e nós substituímos isso por colocarmos agora que na classe problema PSPlib já tem esse vetor de nó. E daí nós declaramos aqui um objeto que é da classe problema TSPlib, que é esse objeto problema, e esse objeto tem a propriedade nós, que tem lá um vetor do tipo nó. E agora a ideia é que nós podemos preencher outras informações, não só essa parte aqui dos nós. Se nós pegamos aqui, os nós, eles começavam a aparecer lá a partir da linha 7, né? Então, se nós pegávamos aqui, ó, vou pegar e parar de novo, esse nosso programa, quando nós fazíamos a leitura, nós temos lá que da posição 0 até a posição 5, essas 6 primeiras linhas do arquivo, não tinham informações dos nós em si. Essas informações apareciam só lá a partir do 6, da posição 6, ou seja, a partir da linha 7 do arquivo. O que nós vamos fazer agora é ler essas informações e colocá-las, né? Ler, elas já estão lidas, né? Nós já lemos, mas agora o que nós vamos fazer é preencher aquelas propriedades outras do problema TSPlib. Né? Então, vamos preencher lá a propriedade name, do objeto problema, a propriedade comment, a propriedade type, e assim por diante, cada uma das propriedades. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer na próxima videoaula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.